O grupo 5 é formado pelos cátions amônio, magnésio, potássio e sódio. Vamos começar então os testes pelo íon amônio. O primeiro é o teste de pH. Nós vamos verificar o pH utilizando um papel indicador de tornassol. Então, primeiro adicionando-se água, porque a reação deve ser feita em meio aquoso. Em seguida, vamos adicionar hidróxido de sódio, 6 mol por litro, na solução que contém o cátion amônio. Em seguida, vamos tampar com o papel umedecido e vamos agitar para favorecer a formação do gás amônio nessa reação. Então, se a solução contiver o íon amônio, ele vai se converter a amônia gasosa e aí vai entrar em contato com o papel indicador e ele vai mudar de cor de vermelho para azul, indicando o meio básico. A reação de Nessler, na sequência, devemos iniciar também preparando o papel contendo o reagente, assim como foi feito no ensaio do pH. Então, vamos adicionar uma gota do reagente de Nessler em um pedaço de papel de filtro picado. Em seguida, nós vamos novamente adicionar hidróxido de sódio concentrado na solução que contém o cátion para favorecer a conversão dessa espécie na espécie gasosa a amônia. Então, mais uma vez, adiciona-se o reagente, tampa-se o tubo com o papel contendo o reagente e agita-se esse sistema para que a amônia entre em contato com o reagente que está no papel. É necessário que ela seja evaporada ali, que ela volatilize. Então, observem a coloração do papel, a cor acastanhada, porque formou o precipitado do mercúrio com a amônia. Aqui eu tenho uma dica para vocês. As duas reações são feitas utilizando esse hidróxido de sódio concentrado. Isso serve para fazer com que o íon amônio seja desprotonado e gere a amônia gasosa. Então, se você preparar o papel de tornassol e o papel contendo reagente de Nessler previamente, você pode preparar apenas um tubo adicionando-se o reagente, porque a quantidade de gás amônia gerada nessa reação é suficiente para visualizar os dois ensaios, tanto o ensaio do pH quanto o ensaio com reagente de Nessler. Só é importante que os dois papéis já estejam previamente preparados para que não haja uma perda muito grande da amônia por volatização. Agora o íon magnésio. Vamos fazer a reação com hidróxido de sódio, com fosfato e com magnesão. Então, o primeiro ensaio com o hidróxido vai ocorrer a formação de hidróxido de magnésio, que é um precipitado gelatinoso. Observem a característica coloidal do precipitado que vai se formando ali ao longo do tempo. Ela vai homogeneizar e é possível ver que é bastante opaco ali, é uma característica bem gelatinosa desse precipitado. Agora a reação com fosfato. Vamos adicionar cloreto de amônio, amônia, para fazer uma solução tamponada em pH básico. Tentem pensar por que é necessário o pH básico para essa reação. E em seguida, o reagente de hidrogênio fosfato de sódio.
Então, ocorre a formação do fosfato amoniacal de magnésio, que é um precipitado bastante volumoso. Agora, a reação com magneson, vamos novamente adicionar hidróxido de sódio para causar a formação do hidróxido de magnésio, e em seguida vamos adicionar o reagente orgânico magneson. Ele tem uma coloração violeta, e na presença do hidróxido de magnésio, ele adquire uma coloração azulada. Passa de branco para azul, porque ocorre a adsorção desse reagente na sua superfície. Então dá para ver bem aí no vídeo. Olhando melhor, num fundo branco, dá para ver a coloração azul característica. Agora o íon potássio. Vamos fazer a reação com Coninck e com tartarato. Então, o Coninck, inicialmente, que é o reagente com cobalto, observem que vai ocorrer a formação de um precipitado de coloração clara ali, meio amarelado, meio alaranjado. É o hexanitrocobaltato de potássio. Essa reação, ela, apesar de ser muito característica, muito boa para identificar o potássio, tem uma limitação que o reagente é muito instável. Então tem que ser preparado na hora. Às vezes o reagente não está muito bom por causa da sua validade. Então existem algumas limitações. A reação com tartarato, então adicionando-se o tartarato, observem que não ocorre facilmente a formação de um precipitado. É necessário atritar a parede do tubo com um bastão de vidro para favorecer que essa reação aconteça. Tomem cuidado na hora de fazer esse procedimento. Não atritem o fundo do tubo para evitar que ele quebre. Atritem a parede. Com cuidado, mas com força suficiente. E aí vai ocorrer a formação do tartarato de potássio. Tá? Não é muito fácil de fazer, mas também não é muito difícil. Dá para obter esse resultado. Por fim, o íon sódio, nós fazemos apenas a identificação desse cátion pelo teste de chama. Então, ali ela está mostrando uma amostra na fase sólida. Vamos adicionar o sal diretamente na chama e observem a cor alaranjada, meio amarelada, característica desse cátion.